Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina. Estamos de volta com a nossa aula de História. Estamos estudando sobre o processo de formação da cultura e dos povos relacionando os espaços geográficos. Nós vimos na aula anterior um pouco sobre a influência do povo europeu, dos portugueses, e também nós iniciamos a influência do povo indígena, e nós vamos dar continuidade, falar um pouco mais sobre esse povo que influenciou as nossas vidas de uma forma tão positiva, Muitos costumes que nós temos hoje procedem dessa formação, desses povos que trouxeram essas influências nas nossas vidas. Continuando aí na telinha. Os índios, antes da colonização, viviam de maneira autônoma, sem a presença de elementos políticos e geogovernamentais e de Estado. A gestão era coletiva, baseada na cooperação entre os membros de uma mesma tribo e em alianças e guerras entre tribos diferentes. Então, eles viviam, numa comunidade, numa tribo, que nós temos aqui, uma imagem para representar aqui essa tribo. Eles viviam aí de forma, em tribos. E eles também trouxeram outras influências. Quem gosta de rede aí? Ah, eu gosto muito de rede, Olha só, quem foi que trouxe essa influência pra gente? Foram os indígenas, Eles trouxeram essa influência da gente dormir em redes. Uma outra influência que eles trouxeram para nossas vidas foi usar aí acessórios, Quem gosta aí de usar brinco, por exemplo, A gente usa muitos acessórios como ornamentos, brinco, colares, pulseira, coisas no cabelo, Aqui é claro que eles usavam sempre os enfeites da forma como eles gostavam. Mas eles influenciaram muito mesmo nesse uso aí, de enfeites ornamentais no nosso próprio corpo, Eles também influenciaram na alimentação. Quem nunca comeu, uma pamonhazinha? Olha só, quem influenciou aí nesse tipo de alimento? Foram eles mesmos. Os indígenas, E a nossa querida tapioca, olha só. A tapioca. É claro que o pão de milho não era igualzinho a esses que estão aqui, Mas olha só, de qual a origem, Veio deles também, Aqui tá bonitinho porque já tinha forma, naquela época não tinha. Agora, por incrível que pareça, olha só, a pipoca também, Totalmente de origem indígena, Então, além de outras, como a banana frita, a banana cozida e todo e qualquer tipo de raízes, que nós conhecemos, como batata doce, esses alimentos muito gostosos, eles vieram, dessa cultura indígena, Tomar banho de rio. Tem muita gente que gosta de tomar banho de rio ainda hoje, Então, essa cultura, ela vem dos povos africanos, ou melhor, dos povos indígenas, desculpem aí. E agora, para a gente dar continuidade, nós vamos ver um outro povo que influenciou de uma forma muito direta na formação do nosso povo. Então, a cultura afrodescendente no Brasil. A cultura africana chegou às terras brasileiras pelos africanos trazidos para cá para servirem de escravos. Os navios negreiros ou tumbeiros, grandes embarcações europeias que traziam em seus porões dezenas e até centenas de africanos em condições degradantes. Carregavam pessoas de várias etnias africanas e que permitiu a pluralidade cultural de origem africana no Brasil. Então, eles vinham, para cá com essa forma aí desses navios negreiros de uma forma muito desumana, como nós vemos aqui nessa imagem, olha só.
de uma forma muito desumana. Eles vinham um por cima dos outros, né? Vinham todos juntos. Aí nesse espaço era onde eles se alimentavam, tá vendo essa corda? Olha só. Eles colocavam os alimentos, né? Aqui tinha uma abertura e davam os alimentos por aí. Aqui eles faziam suas necessidades. Então era uma forma desumana. A maioria deles morriam no caminho. Poucos sobreviviam, porque era de uma forma muito desumana. É bom a gente ressaltar isso, porque às vezes a gente, né, tem pessoas que ainda têm preconceitos, pessoas que ainda acham que a cor diz alguma coisa ou a etnia de alguém. E nós sabemos que não diz muita coisa, não diz nada. Então esse povo, ele sofreu muito, porque eles tinham a vida deles. Eles viviam de uma forma humanizada, eles tinham as suas crenças, eles tinham a sua cultura, eles tinham a sua civilização. E aí, por conta de guerras, de luta, eles eram trazidos de uma forma escravizadas para o Brasil para trabalhar de uma forma desumana. E quando eles faziam alguma coisa, eles eram severamente castigados. Mas eles contribuíram de uma forma muito positiva também na nossa formação, trazendo um pouco da sua cultura. Continuando aí na telinha. São religiões originalmente brasileiras, mas que surgiram com base em elementos religiosos africanos. Olha só, então, né, eles também trouxeram, na verdade, eles criaram as duas religiões, né, através dos costumes e das crenças que eles já tinham, das religiões africanas. E aí eles formaram essas duas religiões. Continuando aí na telinha, nossa culinária é repleta de pratos e ingredientes originários da cultura africana ou criados por africanos no Brasil. Podemos listar o acarajé, né, que é um prato muito gostoso, que é o acarajé. Olha só. Temos o acarajé, o vatapá, o abará e o caruru. Apesar da crença comum de que a feijoada tem sua raiz na cultura dos africanos escravizados no Brasil, a sua origem é incerta. Parece apontar que, ao menos como é feita hoje, não foi uma criação dos escravos, né? Como ela é hoje. Então, nós temos aí alguns alimentos, né? Uma outra que nós temos aqui, olha só, é o vatapá. A feijoada há essa controvérsia aí, né? Porque eles foram fazendo, não é que ela foi trazida da África, mas ela foi praticamente criada, né? Os portugueses também dizem que foram eles que criaram a feijoada. Mas os africanos dizem que foi eles, né? Então há essa controvérsia aí, que ela surgiu mesmo aqui depois da necessidade de fazer os pratos com o resto dos alimentos, né? Temos as cocadas também, que foram criadas, né, pelos africanos, além deles influenciarem a gente em outros tipos de utensílios domésticos, né? Muito parecido com as cerâmicas indígenas, eles também utilizavam, né, desses instrumentos. E os enfeites, eu trouxe apenas uma aqui para vocês verem, né? Mas também os tubantes, que tá muito, né? Ainda se usa muito até nos dias de hoje, né? Os tubantes, que as mulheres acham bonitos e costumam usando. Temos também, eles influenciaram também em diversas outras atividades, como acompanhe comigo, como na dança. Temos hoje diversas danças brasileiras que foram trazidas por africano ou surgiram com base em elementos culturais dessas pessoas que viviam no Brasil. São elas a capoeira, que é também uma arte marcial utilizada como defesa dos escravos fugitivos contra os capitões do mato. O samba, o axé, danças originárias do ritmo
afoxé, que tem origem nas tradições de danças religiosas. O coco e o mandacaru também. Olha só, o mandacaru, axé. Agora, para ver se vocês entenderam tudo direitinho, nós vamos fazer aqui uma atividade, né? Para ver se vocês compreenderam tudo direitinho. Os povos que já habitavam no Brasil antes da colonização portuguesa eram os alternativa A, africano, alternativa B, indígena, alternativa C, francês, alternativa D, holandês. Esse aí não tem nem o que pensar muito, né? Todos nós sabemos que foram os indígenas que chegaram aqui, que já estavam aqui quando os portugueses, quando houve a colonização pelos portugueses. Observe a imagem e responda. Das misturas de quais povos surgiu o povo brasileiro? Dos primeiros, né? Dos 3 primeiros. Alternativa A, africano, franceses e indígenas. Alternativa B, africano, indígenas e portugueses. Alternativa C, indígenas, portugueses e holandeses. Alternativa D, indígenas, africanos e alemães. Então, qual desses povos aí foram os 3 principais que formou, né, surgiu o povo brasileiro? Os africanos, indígenas e portugueses. Aí a nossa alternativa B. Das imagens abaixo, qual delas tem origem da cultura afrodescendente? Então, qual dessas aí? Com certeza, né? Aqui a capoeira, né? Ela tem a origem afrodescendente. Os utensílios, como cestas de palha que usamos hoje, são artesanatos de origem da cultura? Alternativa A, africana, B, alemã, C, indígena, D, portuguesa. Os utensílios, né, de palha, eles têm origem indígena. Muito bem. E para a gente finalizar dos alimentos abaixo, qual é a origem indígena? Qual desses tem origem indígena? O acarajé, a tapioca ou a bacalhoada? Só pode ser a nossa querida tapioca, né? Muito bem, crianças, eu acredito, né, que vocês aprenderam muito sobre a formação, o processo de formação dos nossos povos e de acordo com a regionalidade que a gente aprendeu, né, com a formação geográfica também. Eu espero que você tenha compreendido, tenha gostado da aula. Quer rever essa aula de novo para tirar alguma dúvida? Acesse a plataforma Eduque, nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!